Louvado seja o nome de Jesus. Vamos abrir aí em Romanos capítulo 3. Hoje quase que o profeta Anderson, né, pregou a mensagem, mas é isso mesmo. Deus quer falar com a igreja a respeito do seu amor, né? Quando nós falamos do amor que Deus exige da igreja, é o amor que Ele exercitou em Cristo Jesus, é o amor ágape, né? Muitas pessoas dizem, esse amor é impossível, mas é um amor de doação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Então, é um amor de doação, né? É o amor que Deus exige do seu povo, dos seus filhos. E hoje nós vamos falar desse degrau tão importante, né? Que é o último degrau dessa sequência, mas não a última mensagem. Deus ainda vai falar conosco, com certeza. É Romanos capítulo 3, versículo 23. Nós estamos falando do milagre da glória de Deus. E ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um versículo tão pequeno, mas tão profundo, que aqui fala exatamente do grande problema que o homem se meteu por causa da desobediência. Toda desobediência traz uma consequência, né? Uma consequência danosa, triste. E aqui nós vemos que a tristeza toda do homem é que ele se tornou pobre da glória de Deus. Nós estamos pregando esse assunto já há 43 semanas ou pregações. E hoje falaremos mais um pouquinho dos degraus da escada de Deus. Deus nos fala em Deuteronômio 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. O Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, tudo que Deus revelou na sua palavra é para a nossa obediência, para que cumpramos a lei do Senhor, para que possamos exercitar na nossa história, na nossa vida, a palavra de Deus. Lá em Gênesis 28, vamos lá rapidinho. Hoje nós vamos mexer um pouquinho na Bíblia. Gênesis 28 fala da grande revelação de Deus a Jacó, né? Versículo 10 em diante, até o 17. Deus, a Sociedade Bíblica bota como subtítulo a visão da escada, né? Na realidade, Jacó teve uma revelação. E o versículo 10 diz: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Olha, o pessoal reclama do travesseiro pena de ganso. Então, não. O cara dormia travesseiro de pedra, né? Jacó dormia em travesseiro de pedra. Isso tem um sentido espiritual, né? Nós devemos descansar na rocha, né? Na pedra, que é Cristo, tá, amados? E sonhou, exposta na terra, uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Glória a Deus por isso, né? Amém. A nossa bênção é a bênção de Abraão. Aleluia. Que foi a bênção de Isaque, que foi a bênção de Jacó. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia.
E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Deus revelou neste lugar também essa escada, né, pastor? O irmão viu essa escada, a escada está aqui na igreja. Então a casa de Deus tem uma escada. E essa escada é por onde os filhos hoje sobem, né? Não tem filho descendo não, eu não quero descer não. A Bíblia diz que nós não podemos retroceder, né? Teve uma vez aí que o Anderson, pastor Anderson, também teve uma visão dessa escada, e cada degrau que a igreja subia, o degrau de baixo sumia. Não tem retrocesso, não tem retorno. Você pode falar para o teu irmão: para de pensar em voltar atrás, hein? A queda é grande, hein? Não tem mais degrau. Se voltar, cai, meu irmão. E aí despenca. A escada é alta, a escada é grande, né? Então nós precisamos nos lembrar disso. E o que Jesus falou a respeito dele? Ele disse que ele também era a escada, ele era o caminho. Se a escada é o caminho que leva ao céu, Jesus é a escada, Jesus é o caminho. Amém, queridos? Amém. Lá em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus também revelou ao apóstolo Pedro, nós estamos vivendo essas mensagens todas em cima dessa revelação, ao apóstolo Pedro, os degraus dessa escada. São 8 degraus. É uma escada de poucos degraus, mas que deve ser subida por todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Somos nós, a igreja. Todos que creem deverão permanecer nesta escada. Você pode falar para o teu irmão: olha, aconteça o que acontecer, não saia da escada. Não saia da escada. Aconteça o que acontecer, fica na escada. Fora da escada não tem provisão, é queda, é sofrimento, né? Temos estudado degrau a degrau dessa escada. Estamos chegando ao topo desta escada. Cada degrau tem uma história. Cada degrau tem uma revelação de Deus. Nós vimos lá no início que as coisas reveladas nos pertencem. Então tudo que foi revelado no primeiro degrau, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, no oitavo, é para nós e para nossos filhos. Amém, queridos? Amém. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7. Ele diz assim, o apóstolo Pedro: ele nos manda subir este degrau com muita determinação e esforço. Você sabe que subir sempre exige esforço, né? Tem até um ditado aí que para baixo todo santo ajuda. Não quero ajuda do santo, não. Para baixo, quando o santo ajuda, é empurrando. Aí tu cai. Mas o crente, ele não desce, ele sobe, né? A palavra de Deus fala isso. Então aqui tem, ó: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Amém, queridos? Amém. O primeiro degrau é o degrau da fé. É o degrau da diferenciação entre o crente e o ímpio. Por isso ele é o primeiro degrau. Quem nos transportou para este degrau foi o próprio Senhor. A Bíblia diz que ele nos tirou das trevas e nos colocou no reino. Seja, como disse o João hoje de manhã, né? Vocês não comeram não, tomaram café da manhã não. Ele te tirou das trevas e te transportou para a luz. Tirou do reino, do império das trevas e te levou para o reino do Filho do seu amor. E o reino do Filho do seu amor simboliza o caminho. Ninguém aqui ainda chegou no céu. Nós estamos no caminho. E como eu disse, a escada é o caminho é a escada, então ele nos colocou no primeiro degrau. E nos deu orientações para que nós subamos essa escada. Crente não pode ficar parado. Crente tem que caminhar. Às vezes Deus fala: marcha, igreja, marcha, igreja. O que ele está dizendo para marchar é para caminhar. Você deve fazer o que Deus manda. Então,
Foi o próprio Senhor quem nos colocou nessa escada. O segundo degrau, o degrau da virtude, é o degrau que necessitamos experimentar o poder de Deus. É o degrau em que Deus se revelará para a sua igreja, para você, para mim, para todo aquele que crê, como Deus todo-poderoso. Você é cristão? Você já é crente? Você crê em Jesus Cristo? Então você tem um Deus poderoso. Aliás, o Deus todo-poderoso. Amém, queridos? Então ele se revela ao crente, aquele que ele colocou no caminho, como Deus que guarda, o Deus que prospera, o Deus que abençoa, o Deus que livra, o Deus que cura, o Deus que faz maravilhas, porque Ele te colocou no caminho. A responsabilidade de te guardar é dele, mas de permanecer no caminho é nossa. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Aí entra o terceiro degrau, o degrau do conhecimento. E esse degrau deve ser vivenciado por todos os crentes através dos estudos das Sagradas Escrituras. O crente sem conhecimento será destruído, será derrubado da escada. A coisa mais fácil é derrubar um crente ignorante na palavra de Deus da escada. Ele é levado, tirado da escada, né? Qualquer coisinha atrai ele, e ele pula da escada, né? O quarto degrau é o degrau do domínio próprio. E este degrau só poderá ser alcançado pelo crente que conhece com profundidade a palavra de Deus. Domínio próprio, meu irmão, é aquilo que você tem como controle. É o autodomínio, ou controle da sua vida. Você não explode. Você não se ira. Você não arde em ciúme, como a Bíblia diz. Nós precisamos ter controle, domínio. E como é que eu vou me dominar? Pela palavra. Qualquer um que venha me irritar, venha me provocar, a palavra de Deus é que vai me fazer o quê? Me controlar. Vai me fazer eu ter domínio próprio. Então busque o conhecimento. E conhecimento é a escola bíblica dominical, é o CENFO, é você estudar a palavra de Deus, se aprofundar. Amém, queridos? Amém. O quinto degrau chama-se perseverança. Esse degrau é a prova do crente, né? Deus te coloca uma responsabilidade e você não persevera. Você larga, abandona. Quantos crentes abandonaram os seus ofícios? Deus chamou para ser um oficial da igreja, largou o oficialado. Por quê? Porque não perseverou. Nós precisamos perseverar. A perseverança faz parte da vida do crente, do cristão. Este degrau deverá ser vivenciado através também do conhecimento, e vivencia o domínio próprio, e assim, sendo, não desistirá da vontade de Deus para a sua vida. Olha, eu vou falar um versículo poderoso. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia. Nada. Não existe desculpa para largar a obra de Deus. Aleluia. Você vai chegar diante de Deus e vai falar o quê? O que você vai falar para Deus? Por que você largou a obra dele? Pensa nisso, igreja. Um dia todos nós estaremos perante o Senhor. A perseverança deverá ser vivenciada por todos os crentes em Jesus Cristo. Aleluia. Até o dia da volta do Senhor. E Jesus está muito próximo de voltar. Ainda há tempo de botar as malas em ordem e começar a fazer a obra de novo. Deus está chamando o seu povo ao trabalho, a fazer a obra. Eu quero dizer coisas para você, não é exaltando pessoas, nem a minha vida, não. Você imagina se o teu pastor não perseverasse. Quantas pessoas no mundo e também na sua vida, na sua história, necessitam da tua perseverança? Pare e pense. Se eu não perseverasse, com certeza minha família estava no mundo, estava perdida.
Deus chama a igreja a ser perseverante, porque na perseverança que ganharás as suas almas. A sua alma vai ser ganha pela tua perseverança. Mas não podemos bobear nesta área. O 6º degrau é o degrau da piedade. Este degrau é experimentado quando fazemos a obra de Deus para o mundo, para os perdidos. E Deus chama a igreja a se envolver com a obra da piedade. Você precisa amar os perdidos. Nós precisamos amar as pessoas que estão lá fora, sem Deus, cegas, mudas, surdas, aleijadas espiritualmente falando. Você imagina só, quando Jesus chega diante do cego, quando chega diante do gago, quando chega diante do mudo, do surdo, aquilo tudo é a simbologia de como o homem está diante de Deus. O aleijado, aquele homem que não podia andar há 38 anos, ali na beira daquele lago, aqueles tanques de Betesda, aquela mulher encurvada, é assim que o mundo está, meu irmão, encurvado, não consegue ver a glória de Deus, não consegue levantar os olhos para o céu, o peso de Satanás, o peso do pecado, mas Jesus tira o pecado do mundo, e nós sabemos disso. Aleluia. Cada um que está aqui sabe que Jesus é o único que pode tirar o pecado do mundo. Aleluia. Glória a Deus. Mas o que acontece conosco? Isso é problema dele. Se meteu com os demônios, se meteu com as religiões. Meu irmão, Deus nos tirou, foi daí. Deus nos tirou daí. Aqueles que nasceram já num larzinho organizado através de Jesus Cristo, glória a Deus. Mas a grande maioria foi do mundão. Deus nos tirou das religiões, Deus nos tirou do meio do demônio. Os demônios faziam o que queriam com a gente. Então nós precisamos nos envolver com a obra da piedade. Dia 28, lá no Lar Maria de Lourdes, vai ter uma obra da piedade, nós vamos ter que ir lá. Junto com a nossa diaconisa Verônica, nossa capelã. Envolva-se. O 7º degrau, o degrau da fraternidade. As duas últimas mensagens nós falamos sobre fraternidade. Este degrau é evidenciado quando fazemos a obra de Deus para a igreja do Senhor. Então nós fazemos a obra da fraternidade. Você pode ver um irmão passando necessidade, e você tendo, traz, abençoa, para que a igreja possa socorrer o irmão. Somos nós que temos que abençoar. Não adianta a gente dizer, Pai do Senhor, vai com Deus. A Bíblia diz que isso aí não resolve. Nós temos que ter alguma coisa para poder oferecer para aquele irmão que está passando uma luta. Irmão, lá fora está difícil. São 14 milhões de pessoas desempregadas. Não adianta culpar A, B, C, os governos dos partidos, tá? Meu irmão, está todo mundo no mesmo saco. O negócio lá fora está feio. Eles estão desesperados. Tem um vídeo rolando aí, os caras em Dubai, sentados, de partidos diferentes, e a população está xingando eles, está falando deles. Mas não é também por aí. O presidente do Senado estava lá. O vídeo está aí, ó, correndo. Só você pegar e ver. Eu que não busco isso, chegou em mim. Imagina os que buscam. Diz a Bíblia, os que buscam, acham. O meu caiu por acaso. Chegou aqui, eu olhei e falei, Jesus, como é que os caras estão? E tem sempre um irmão que fala assim, o pastor precisa saber disso. O pastor precisa saber disso. Vou informar o pastor. Amém, glória a Deus, eu fico informado. Agradeço. Mas eu quero dizer para você como a situação lá fora está. Não adianta botar a culpa em A, B e C. A culpa é o pecado. Porque quando o pecado saiu da nossa vida, meu irmão, nossa vida endireitou. Ou pelo menos caminhou para endireitar. Amém, Jesus. Aleluia. O que falta na vida do mundo é Jesus. Para o mundo, Deus deu Jesus. Para nós, o Espírito de Deus. A igreja precisa buscar o Espírito de Deus. O irmão Davi, quando orou, quando louvou aqui, ele disse, olha, abre espaço, dá lugar
para o vento impetuoso, para o Espírito Santo entrar na tua vida, para o teu Espírito Santo encher a tua vida, o fogo de Deus acender a tua fé. Amém, Jesus. É isso que Deus fala. Para lá para Glória fora é Jesus. Aqui não, aqui é só Espírito Santo. a Deus. Nós já temos Jesus. Eu preciso estar cheio do Espírito. Eu Amém. preciso viver no Espírito. Amém, Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Então nós começamos a ver que a fraternidade, outra coisa interessante na fraternidade, é que a fraternidade, Deus diz que é para os irmãos. Deus, quando colocou a tua vida na igreja, na família dele, a fraternidade é para os santos. Aleluia. Então nós agora passamos a ser fraternos. Amém, Jesus. A irmandade de Deus são os filhos de Deus. Aleluia. Então nós não podemos mais manter as fraternidades lá de fora. No meu tempo, quando eu me converti, eu era ligado à LBV, mantinha a LBV. Na mesma hora cortei laços. É o tempo de cortar laços com as fraternidades lá de fora e manter laços com a fraternidade de Deus. Aleluia. Porque lá fora não são irmãos. Não são irmãos. São enganadores. São mentirosos. Mas dentro da igreja não, os mentirosos Deus tira. É, Jesus. Deus arranca fora os pecadores. A Bíblia diz isso. Não fica na casa. Amém, Jesus. Na casa não fica. Deus vai movendo a mão dele e vai arrancando. Cria raízes, irmão. Fala para o teu irmão, cria raízes. Cria raízes. Para não ser arrancado. Cria raízes. Ah, Jesus. Então nós não podemos, né, ter vínculo com as fraternidades lá de fora. Porque Deus diz que o degrau da fraternidade é para a sua igreja. Viver a fraternidade entre os santos. Amém, Jesus. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Aqui nós vemos agora, olha, esse degrau, a fraternidade, é vivenciado quando praticamos a palavra de Deus entre os irmãos. Deus é santo e toda a sua família é santa. Sem santidade ninguém verá a Deus. E quando alcançamos esse degrau, rompemos com todas as fraternidades do mundo, para vivermos somente a fraternidade do Senhor. Somente aqueles que praticam a palavra de Deus são nossos irmãos. Então você precisa olhar e ver o fruto. Como é que eu vou conhecer, pastor? Como é que eu vou saber, pastor? Olha os frutos. É o que a Bíblia manda você olhar. Olha os frutos. Tá? Amém, Jesus. Olha os frutos. Você pode repetir esta verdade comigo? Somente aqueles que praticam a palavra do Senhor são nossos irmãos. É nossos irmãos. Aleluia. E o oitavo e último degrau é o degrau do amor. Este degrau nos leva a sermos comparados com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem que olhar para você e ver Jesus. Amém, Jesus. Né? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é muito bonito de dizer. Glória a Deus. Mas viver isso é o amor. É o amor. Esse tu gosta, né? Esse tu gosta. Aê, Zezé de Camargo, né? Zezé de Camargo, né? E Luciano, aí, o amor. Meu Deus do céu. Enlouquece. 1 milhão de cópias, meu Deus do céu. Faz até filme. Mas não é esse amor. O amor que Deus quer é outro. É que Cristo viva na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. É o que Cristo viva em nós. Amém, Jesus. Amém, querido? Este degrau é evidenciado por aqueles que estão crucificados com Cristo. Aleluia. Sabe o que quer dizer você crucificado com Cristo? É que pode fazer o que for em você. Não há reação. Amém, Jesus. Meu. Brincadeira. Enfia o cravo no pé. Pai, perdoa-os. Cravo na mão. Perdoa mais eles, Pai. Eles não sabem o que fazem.
da outra mão, meu Deus do céu. O que estão fazendo contigo que você não tem perdoado? O verdadeiro amor, meu, é expressado pelo perdão. A Bíblia diz que Deus nos perdoou quando nós éramos ímpios, inimigos dele. Fazíamos coisas, olha, que a Bíblia chama de abominação. Mas Deus nos perdoa. E nós muitas vezes não queremos perdoar bobagens. Carregamos vidas a vida inteira. Histórias estão aí sobre os ombros de muitos cristãos. Maridos que disseram que amavam suas mulheres até a morte, separar por um problema qualquer, que Deus diz que ele tem que amar como Cristo ama a igreja. Não perdoa. Cristo está vivendo nessa vida. Faz assim comigo. Não. A expressão da presença de Jesus é quando praticamos a palavra dele. Amém, queridos? Amém. Este degrau é vivenciado por aqueles que se deixam guiar pelo Espírito Santo de Deus. A igreja, quando ela começa a ser guiada pelo Espírito de Deus, ela começa a praticar coisas de Deus. Coisas simples. Não é fácil, eu sei que não é. Por causa da nossa natureza, é uma luta. A Bíblia diz que há uma guerra aqui dentro, entre a carne e o Espírito. Mas Deus nos ajuda. Você pode dizer, Deus me ajuda. Deus me ajuda. Não rejeite a ajuda de Deus. Amém. O que Deus fala para você é para a tua vitória. Aleluia. E Deus fala para você, perdoa. E você fala, como? Como eu vou perdoar? O senhor não sabe o que ela fez ou o que ele fez. Meu irmão, quantas vezes nós já botamos o joelho no chão e pedimos perdão a Deus? Eu faço isso toda vez que eu vou orar. Amém, Jesus. E Deus me perdoa. E Deus me perdoa. Aleluia. Toda vez que você pede perdão a Deus, em nome de Jesus, Deus te perdoa. Aleluia. Por que nós não podemos perdoar? Aleluia. Aleluia. Eu posso afirmar, sem medo de errar, que do segundo degrau até o quinto, do degrau da virtude até o degrau da perseverança, encontram-se os degraus da conservação. Você se conserva. É o degrau da conserva. Sabe como é que é aquilo, né? Você compra um negócio, está em conserva, está fechado, lacrado. Você abriu, entrou ar, já tem dificuldade, já tem, ó, aberto só 3 dias, né? Um negócio desse que aparece, né? Aberto só 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, não sei, dependendo do produto. Aí você bota na geladeira, aí conserva mais um pouquinho, 10 dias. Meu irmão, quando nós abrimos essa área da conservação para o mundo agir, o nosso tempo está curto. Nós temos que correr para Jesus e pedir a Ele misericórdia, para que Ele venha de novo, feche de novo e bota uma revalidação até a volta de Jesus. Você entendeu? Aleluia. É tremendo isso. Quando nós nos humilhamos, Deus vem e nos guarda, nos conserva, nos renova, nos fortalece, nos aviva. Ele faz uma transformação na nossa vida. A palavra grega diz que é metanoia. É uma mudança. E ele fez, revalida e diz, meu servo, está aí. Mantenha-se vivo. Você pode falar para o seu irmão, mantenha-se vivo. Mantenha-se vivo. Lá fora estão os mortos, mas aqui dentro
Nós temos que estar vivos. Amém, A Jesus. Bíblia diz: vivos para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vivos para Deus. Aleluia. Nós não podemos abrir mão da vida. No momento em que abrimos mão da vida, nós estamos mortos. Nós voltamos à fase que nós éramos. Mortos em nossos delitos e pecados. O amor é um degrau sublime. É um degrau que não há acusação para os eleitos de Deus. Imagina que coisa tremenda. Você anda, você imagina como Jesus andava nessa terra. Assim anda aquele que está crucificado com Cristo. Ele não tem medo de nada. Que me poderá fazer o homem? As coisas começam a se cumprir. A certeza de que Deus te guarda, que de Deus te cuida, é tamanha que a palavra de Deus passa a fazer parte da tua própria história. Aleluia. Glória a Deus. O que aconteceu com Jesus que as pessoas tocavam nele? Era a palavra. Era a palavra. A partir do degrau da piedade, experimentamos os degraus das obras. Como é que eu vou fazer a obra se eu não estou em conservação? Se eu não estou ali com validade até a volta de Jesus? Ou você é um alvo fácil. Eu vou apodrecer. Eu vou me estragar. Tem muito crente fazendo a obra de Deus, desculpa eu falar, mas com a tua validade vencida. Se esquecem de que não é uma obra social. Quando Deus usa a igreja, Ele usa a igreja contra as hostes de Satanás. Nós somos espirituais. Deus nos fez espirituais. O que aconteceu no dia da tua conversão é que você recebeu vida espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Nós estávamos nas trevas e recebemos luz. Eu não tinha vida espiritual, agora eu tenho. Deus é espírito, por isso eu me relaciono com Ele. Deus agora me deu vida espiritual para me relacionar com Ele e enfrentar o inimigo. Mas quantos cristãos estão querendo fazer a obra da piedade e não conseguem fazer a obra da fraternidade? Porque a fraternidade está juntinho do amor. É o degrau que está junto do amor. Tem muito do amor na fraternidade. Não consegue. Por quê? Estão com a data vencida. Precisam se humilhar para Deus vir fechar de novo e botar uma nova validação para a sua vida. Agora você está pronto para a volta de Jesus. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo, igreja? Amém, Jesus. Nós precisamos estar validados até a volta de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para acabar com aquele pensamento: se Jesus voltar agora, Jesus não volta agora não. Meu irmão, o que tem a validade, ele está tranquilo. Nenhuma acusação há para os eleitos de Deus. Amém. Romanos capítulo 8, versículo 1 fala isso. Então nós precisamos nos lembrar desses detalhes. São pequenos detalhes, mas são detalhes profundos. Na escada de Deus só ficam aqueles que foram santificados e permanecem santos. Tem gente que não está na escada e acha que está. Como é que na escada a Bíblia diz: fora ficam os cães, ficam os mentirosos, os adúlteros, os feiticeiros. Eu já ensinei sobre feitiçaria na igreja, já ensinei. Não que eu seja feiticeiro. Mas o que é o feiticeiro? O feiticeiro é aquele que faz mal ao próximo. E Deus nos chamou para fazermos o bem. Mas tem crente que gosta de fazer o mal. É o crente feiticeiro. Crente perverso. Eu tenho preocupações com esse tipo de crente, porque são os perigosos dentro da igreja. Destroem muitos lares, muitas famílias, destroem muitas vidas. Deus não se agrada daqueles que retrocedem.
Por quê? Porque quando você entrou no caminho de Deus, é um caminho sem volta. Você tem que olhar para frente, olhar firmemente para o teu objetivo. O meu objetivo é o céu, e lá no céu está Jesus. Eu vou para o céu, eu vou subir. Aleluia. Eu vou subir. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em um determinado domingo, Deus mostrou ao pastor Anderson que os degraus ultrapassados vão desaparecendo. Só existe o caminho para frente. Não retroceda. Crente não retrocede. Deus não se compraz, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Tem que parar de retroceder, meu irmão. Você tem que parar de retroceder, minha irmã. Ele vai de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Isso para ele é para clubes que ficam aí na série B, série C, série D, ficam nessa daí subindo e descendo, não é isso. Você sabe que quando um clube cai é uma luta para subir. Porque começa a vir o quê? A escassez de recursos. Quando um crente cai, ele não tem mais recurso. Ele tem que se humilhar. O único recurso dele é uma pessoa se humilhar. Uma pessoa se quebrantar, meu irmão. Tem pessoas que precisam apanhar muito para fazer acontecer isso. Tem pessoas que precisam perder muitas coisas. Tem muitas vidas que entram na igreja depois de perder família, saúde, emprego, bens. Aí entram uma mão na frente e outra atrás. Vem para a igreja. Mas por que você deixou acontecer isso? Meu orgulho, minha arrogância. Tão simples, né? Começa a botar hoje a tua família na presença de Deus. Começa a botar hoje o teu emprego na presença de Deus. Começa a colocar hoje a tua vida, a tua saúde na presença de Deus. A Bíblia diz que Ele é o Deus que nos guarda. Amém, Jesus. Aleluia. Joga fora a arrogância, isso vai acabar mal. A Bíblia fala tudo isso. Quanto mais subimos, mais próximo ficamos do nosso Salvador e mais longe da perdição do mundo. As coisas do mundo começam a ficar longe. Mas tem crente que tem aquela turma toda do Egito, né? Se afastou um pouquinho do Egito, começou a se aproximar da terra prometida e começaram a sentir saudade de quê? Do Egito. Aquela balada, aquela festa. Pai, eu ficava doidão, pai, eu tô saudade. Pelo amor de Deus. Que misericórdia. Aquelas festas feias, aquela batidão. De vez em quando param os carros do meu lado, eu falo, como é que os caras aguentam? Treme tudo. Gente, como é que pode? Aí está dentro da igreja, mas o coração dele está lá fora. Ele estava querendo a batidão. Ô Márcio, para com esse negócio aí. Tem que botar batidão aqui dentro. Que é isso, meu irmão? Isso é Egito. A pastora Fernanda pregou. Terça-feira, se você puder, assista. As sandálias, tira as sandálias do Egito. A terra é santa. Deus te chamou para um lugar onde não pode ter nada do Egito. Aqui nós vamos aprender a adorar a Deus. Simplesmente adorar. Como louvamos hoje, simplesmente adorar. Aleluia. Jó, o que tu vai fazer agora, Jó? Tu perdeu tudo. Simplesmente adorar. Aleluia. Glória. Simplesmente, eu vou adorar. Porque eu sei que aquele que permitiu a perda é o que pode me devolver. Essa é a fé, meu. Essa é a nossa fé. Deus nos estimula a buscarmos as coisas do alto. Aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, como nos diz o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus 10, 22. Fala sobre isso. Nós temos que nos aproximar com sinceridade. Meu irmão, a sinceridade tem que fazer parte da nossa história, da nossa vida.
Deus espera da igreja, uma igreja sincera. Você imagina um relacionamento entre o marido e a esposa que não for sincero. Imagina um negócio desse. É complicado. Cada um de nós nasceu para vencer. Coloque no seu coração o propósito de subir este degrau sem parar. Não pare, não pare. Deus está no controle, diz o hino. O Filho de Deus nasceu para vencer. Aleluia. Glória. Aleluia. Você nasceu de Deus para vencer, para se tornar um vencedor. Amém, Jesus. Você conhece aquele hino? Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu para vencer. O Filho de Deus nasceu para vencer. Todos os crentes em Jesus Cristo que estão presentes nesta escada deverão vivenciar a palavra do Senhor e fazer a sua vontade. Meu irmão, você já pensou na escada um empurrando o outro? Por isso que Deus fala, olha, tudo é com ordem e decência. Tudo com ordem e decência. Na igreja não tem confusão. Deus não é Deus de confusão. Lá na frente grita, fogo! Glória a Deus, aleluia, somos do fogo. Né? O que acontece numa escadaria de um edifício? Fogo! Todo mundo desce correndo, um atropela o outro. Morre mais gente pisoteada do que incendiada. Na igreja, todo mundo é ordem e decência. Amém. Vamos caminhando juntos para Canaã. Você se lembra do profeta Isaías? Deus não tinha quem enviar, mas Isaías se ofereceu. Ofereça-se a Deus nesta noite, oferte a sua vida no altar de Deus. Isaías viu o trono de Deus, viu a glória de Deus, Deus o purificou dos seus pecados. Na realidade, Deus o aprontou para a realização deste grande chamado. É Deus quem nos prepara. Não tenta pegar antecipadamente as coisas de Deus. Toda a bênção antecipada torna-se maldição. Não antecipe. Você pode ser um pai ama muito seus filhos, mas se ele tem 16 anos, não dê a ele um carro. Se ele tem 17, não dê a ele um carro. Só dê um carro a ele quando ele tirar a carteira. Se você der antes, mesmo com 18, antes de tirar a carteira, ele vai ficar o quê? Tentado dirigir sem carteira. Já contei aqui que João Pedro, com 13 anos, dava a volta no quarteirão. Eu trabalhando lá em Botafogo, vocês tinham dormindo e ele dirigindo o carro. Com 13 anos, né? Você, Paulinho de copiloto. Os dois, amor, 13 e 12 anos, como é que pode? A Caravan. Ainda bem que aquela Caravan era chamada carruagem de fogo. Era o carro que a igreja transportava os equipamentos. Então, olha, mas eles saíam. Com 10 anos, o carro botando o carro para dentro e para fora da garagem. Com 11 anos, isso já foi o pessoal dar volta no condomínio. Com 12 anos, olhava para o portão da entrada e falava, vamos ou não vamos? Com 13, tomou coragem e foi. É assim que funciona, o diabo vai botando degraus para ele caminhar e vai, quando vê, um acidente acontece. Quem é que vai ser o culpado? O pai dele, o irresponsável do pai dele. Mas eu estava trabalhando, a mãe dormindo de tarde, depois do almoço descansando, e eles lá fazendo e acontecendo. Então nós não podemos permitir coisas antes do tempo. Deus também não exige da igreja coisas antes do tempo. Deus é quem nos prepara, nos fortalece, e quando Ele vê que nós estamos prontos, Ele dá a ordem. Amém, queridos? Amém. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Da mesma forma que Isaías foi purificado, nós fomos purificados de nossos pecados pelo sangue, através do sangue de Jesus, para vermos a glória de Deus.
E Deus espera que cada filho seu tenha a mesma atitude que Isaías teve, atitude de entrega. A obra que Deus quer que façamos é a obra do anúncio da sua palavra. Deus falou para Isaías: vai e dize a este povo. E Deus continua a falar nos dias de hoje: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quando Jesus fala para a igreja: ide e pregai a toda a criatura, ela está falando para toda a igreja fazer a obra de evangelização, amém. Mas como é que você vai dar razão da tua fé? Você pega um camarada do lado de lá, desses profissionais da Testemunha de Jeová, por exemplo, bom, como é que tu vai enfrentar um homem desse? Às vezes é até difícil para um pastor dialogar com ele, porque os caras são preparados em versículos chaves para poder bombardear. E nós não temos o tempo todo a prática de todas as religiões. Então você tem que... As seitas heresias são muitas informações de cada religião. Então você, quando sai, você tem que estar preparado para os embates. Senão daqui a pouquinho tu vai pregar para o Testemunho de Jeová e daqui a pouquinho tu virou um Testemunho de Jeová. O sujeito te convenceu. Já contei aqui a história de uma irmã que Deus usava ela em milagre, libertações. E aí ela chegou em casa, ela tinha vindo, na época, a história dela, anterior a Jesus, ela veio do samba, veio dos pagodes, veio da noitada. E ela chega em casa, né, num culto abençoado. Na porta da casa dela estava um ex dela, do tempo do mundo. E aí ela começa a conversar com ele. Ela fala de Jesus e ele fala das baladas. Ele fala de Jesus e ele fala das festas. Sabe o que aconteceu? Acabou a festa, acabou a vida espiritual dela, ela virou festeira. Né? Voltou para o mundo. As más conversações corrompem os bons costumes. Nós precisamos cuidar daquilo que temos ouvido. Deus espera da igreja exatamente o que ele ouviu de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você fala eis-me aqui, Senhor, não está dizendo que Deus vai te enviar naquele momento. Você está dizendo para Deus: Deus, prepara a minha vida. Você está entendendo? Diga assim: Deus, prepara a minha vida. Deus prepara a minha vida. Isso quer dizer: Senhor, eis-me aqui. Você está dizendo para Deus: Senhor, prepara a minha vida. Eu quero ser um instrumento teu nesta terra. Então nós precisamos, Luizinho, para tocar um violão aqui, para tocar uma bateria, quantas aulas são? Não sei, depende, né? Vai tocar muita, até a vida inteira, né? Até hoje você aprende. Né? Da mesma forma, nós que pregamos a palavra, até hoje eu aprendo. Cada vez que eu sento ali e ouço o irmão pregar, a irmã pregar, os irmãos da igreja ensinar, nós aprendemos mais ainda. É um aprendizado completo, direto, ó, tempo integral você aprendendo. A igreja é uma fonte, olha, a palavra de Deus é uma fonte que a igreja, ó, trabalha ela distribuindo essa água em doses, né? Em doses. É como se fosse uma garrafa de água engarrafada, né? Nós abrimos a garrafa e servimos. Preparamos a água e vamos servir. Então é assim que funciona. Deus espera exatamente isso da igreja. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Esse é o primeiro passo, ser cheio da presença de Deus. Ofereça-se a Ele nesta noite. Deus te encherá para que você se torne sua testemunha nessa terra. Esta obra que Deus quer que realizemos começa com a obra da piedade, passa pela fraternidade e termina no degrau do amor. Hoje estaremos ocupando esse degrau tão maravilhoso. Vamos falar dele agora com uma profundidade maior. O amor lembra entrega. Amor lembra entrega. Deus deu o seu único filho como prova de amor à humanidade. Deus ama você. Olha que coisa linda, né? Deus ama você. Mas como é que Ele permite isso tudo acontecer na minha vida? Meu irmão, Deus ama você. Guarde somente isso: Deus me ama. Amém. Amém, queridos? Amém. Ele provou o seu amor enviando Jesus Cristo para nos salvar. Amém.
O amor ágape é o amor doado por Deus ao homem. E é desse amor que Deus fala, que a sua igreja deve ser conhecida. Lá em 1 João, no capítulo 4, versículos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. Vamos ler juntos, irmão? E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor enviado por Deus ao homem deve ser evidenciado, deve ser praticado. Versículo 21, vamos lá. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. A própria expressão do amor de Deus, que é Jesus, nos deixou a prática deste amor como um mandamento. O pastor Anderson, usado em profecia, falou sobre isso. João 15, versículo 12. João 15, 12. Diz assim, ó: o meu mandamento é este. Ó, o mandamento de Jesus, hein? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que coisa linda, hein? Meu irmão, é duro, né? Imagina a última ceia. Quem é que estava na última ceia? Pedro, que ia negar Jesus 3 vezes. Tomé, que disse que não acreditava que ele ressuscitou. Olha só, um incrédulo, né? Depois ele creu. Judas, que ia traí-lo. Ai, que turminha tá pesada, né? E você começa, e ele ali, ó, lavou os pés daquela turma toda, porque quando Jesus investe numa vida, meu irmão, é tremendo o que vai acontecer com aquela vida. Quando Jesus colocou os olhos na tua vida, quando Jesus colocou os olhos na tua vida, você não imagina os projetos dele para você. Pedro, tu me amas? Depois da lambança. Meu irmão, você já fez muita lambança, mas depois da lambança, Jesus vem e fala com você que você me ama. E Pedro disse o quê? O que Pedro falou? Te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E ele: apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pastoreia meus cordeiros. Pedro, tu me ama? O Pedro já ficou acanhado, porque ele negou 3 vezes. Pô, isso é pegadinha. Não. Sempre Jesus vai perguntar para nós se nós o amamos. Porque ele tem obra grande para ter que confiar nas nossas mãos. Né? É assim. Deus está falando com cada um de nós. Marcelinho, Marquinho, cada um de nós. O Ângelo, Pastor Roberto, Fernando, e assim vai. Nós vamos vendo Jesus olhando para nós e conversando da mesma forma que conversou com Pedro. Qual é a diferença nossa para Pedro? Às vezes nós somos apertados e fazemos fora da cambuquinha. Não é verdade? Não é verdade? Fazemos fora da cambuquinha. Deixamos rastro. Achar ele, só seguiu o cheiro. Fez tanta bobagem. Não é verdade tudo? O rastro. Efésios 5. Efésios 5. Versículo 1 e 2. Jesus exerceu este amor até o fim do seu ministério terreno. Olha só. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
Nossa vida tem que ser um aroma suave. Cheiro de morte tem que sair da nossa vida. A fé deve ser vivenciada em amor. A fé deve ser operada pelo amor. A fé é o primeiro degrau e o amor é o último degrau. Então, nós precisamos entender isso. Jesus é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Isto aponta para toda a vida do crente, tanto na preservação como no serviço. Gálatas 5. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 6. Diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então aquele caminho, aquela escada é uma escada de amor. Você se lembra do que já falamos muitas vezes? A unção desce, a unção não sobe. Então se o amor está lá no último degrau, ele está descendo por toda a escada. Todos os degraus são permeados pelo amor de Deus. Todos os degraus são permeados pelo amor de Deus. O amor deve permear todas as atitudes da vida do cristão. Amém, igreja? Amém. Porque ele, o amor, é o caminho. Jesus é o caminho. Quem tem o Espírito Santo precisa frutificar o amor. O amor é o dom supremo. Se não houver amor, nada seremos. Podemos profetizar, podemos conhecer os mistérios revelados por Deus em sua palavra, podemos conhecer toda a ciência, ainda que tenhamos fé a ponto de transportar os montes, ainda que distribuamos todos os nossos bens entre os pobres, ainda que entreguemos os nossos próprios corpos para serem queimados, ainda que façamos a obra de Deus com todas as nossas forças, mas se não tiver a presença do amor, o amor ágape, a presença do amor dado por Deus, que é Jesus Cristo, nada disso será proveitoso. Amém, igreja? Amém. Na realidade, a obra que deverá ser feita pela igreja, em todos os aspectos, deverá ser uma obra apoiada no amor de Deus. E o que quer dizer uma obra apoiada no amor de Deus? É a obra apoiada na rocha eterna. Se lembra de Jacó? Ele botou a cabeça onde? Na pedra, na rocha. É a obra apoiada nas Escrituras Sagradas. É fazer a obra apoiada em Jesus Cristo. Quando eu falo com a igreja que nós estamos organizando o grupo do Sopão, nós vamos organizar esse grupo, para esse grupo fazer parte de uma obra apoiada na rocha. Para que o que? Tenhamos sucesso. Apoiado em Jesus. Quando fazemos a obra fora da base determinada por Deus, fazemos a obra sem a concordância de Deus. Mateus capítulo 7. Talvez seja a parte do Sermão do Monte mais dura que Jesus falou, né? Nós estamos falando aqui do Sermão do Monte. Versículo 15: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Olha, não tem vida. São fantasiados, estão fantasiados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Fala para o teu irmão: não pode o homem de Deus produzir obra do diabo. Então a árvore boa tem que produzir bons frutos. Olha, nem a árvore má produzir bons frutos. Quer dizer, o diabo não vai fazer nunca uma obra boa. E diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É o juízo de Deus. Assim pelos seus frutos os conhecereis. Aí o versículo 21 vem falando daquele grande dia, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Olha, obra sem a rocha, sem a presença de Jesus, sem a presença do amor de Deus. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Estes versículos estão embutidos no Sermão da Montanha, quando Jesus expôs toda a sua doutrina. E nos versículos anteriores, Jesus nos convida a entrarmos pela porta estreita. Ó, as duas entradas, as duas estradas. Nós começamos a ver que, ó, Jesus está falando de caminho, do caminhar com Ele. Nos versículos anteriores, né, ele fala dessa estrada estreita, dessa porta estreita, pela porta estabelecida por Deus, pelo caminho que aqueles que desejam morar no céu deverão trilhar. O caminho que conduz à vida. Neste trecho, Jesus nos orienta a termos cautela para com a obra de Deus. Muitos farão a obra de Deus sem ser apoiadas no amor, sem ter a sua vida no degrau do amor de Deus, vidas que se encontram fora da escada de Deus. Versículo 21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Lembra que eu disse que irmão é aquele que faz a vontade de Deus? Amém. Obedece a palavra do Senhor. Amém. Repare bem que Jesus sabe quem está apoiado no amor. Você pode dizer para o teu irmão: Jesus sabe quem está apoiado nele. Está apoiado nele. Aleluia. Imagina, vem cá, Anderson, vou ficar aqui em pé aqui um instantinho. Ó, eu vou apoiar aqui nele. Ele sabe quem está apoiado nele. Quem é que está apoiado nele? O pastor. Jesus também sabe que você está apoiado nele ou não. Jesus sabe em quem você está se apoiando. Ele nos manda ter cautela, sermos cautelosos com a nossa vida espiritual, porque necessitamos viver na escada de Deus. Eu preciso viver na escada de Deus. Guarda isso no teu coração. Eu não saio da escada por nada. Você pode falar para o teu irmão: eu não saio da escada por nada. Eu não saio da escada por nada. Para que naquele dia não sejamos apanhados de surpresa. Amém. Olha o que diz Jesus no versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Jesus está falando no dia do juízo final. Jesus está falando daquele dia. Hoje nós temos a sua palavra. Hoje temos a capacidade de realizarmos toda a obra de Deus caminhando em amor. Mas o que acontece é que muitos estão descansando nos outros. Mas a salvação é pessoal e só Jesus Cristo salva. Amém. Para de apoiar a tua vida na fé dos outros. Para de apoiar a tua vida na fé da esposa. Para de apoiar a tua vida na fé do teu pai, da tua mãe. Para de apoiar a tua vida na fé do pastor. Para de apoiar a tua vida na fé de alguém. A salvação é pessoal. Você tem que entender que só Jesus Cristo salva. Eu tenho que me apoiar nele. Amém, Jesus. Porque ele é o meu salvador. Como é do pastor, como é do papai, como é da mamãe, como é do irmão, da irmã, do profeta. No versículo 23, Jesus complementa: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Deus somente reconhece como filho aquele que permanece na escada. Deus não quer que você se perca. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus nos deixou degraus para serem subidos e vivenciados. Deus quer salvar vidas que estão edificando a sua salvação no engano, no falso, na porta larga que conduz à perdição. Não adianta dizer que você está na igreja,
Igreja não salva. O que salva é o amor. O que salva é a rocha. É você apoiar a sua vida, firmar a sua vida em Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida para nos salvar. O que interessa é fazer a vontade de Deus em amor. Deus quer visitar vidas que estão sofrendo por não estarem firmadas no seu amor. O sofrimento chega quando você não se firma, quando você não coloca as suas bases no amor. Quando Jesus fala até de duas bases, a rocha e a areia. Aquele que está edificando na areia vai ruir, vai cair. Durante a construção fica tudo parecido, parece ser tudo igual, meu irmão. Você olha e vê Ministério A, Ministério B, Ministério C. Você olha, parece que é tudo igual. Mas tem ali ministérios que estão alicerçados na areia. Estão alicerçados fora da palavra, fora da rocha, amém, fora de Jesus. E tudo que está alicerçado fora de Jesus vai ruir. Nunca vos conheci, disse Jesus. Vós que praticais a iniquidade. Vou convidar o louvor. Vou pedir para que você cubra a sua cruz.